Bom, como eu prometi, eu não vou fazer uma apresentação, mas vou fazer alguns comentários e passar a bola para as nossas perguntas, né? Aproveitar o tempo e estar dentro da nossa agenda. O comentário que eu iria fazer, eu acho que ele dialoga bastante com essa visão, né, da economia circular e a maneira como as coisas vêm evoluindo, né? E acho que, assim, eu vou falar só 4 pontos que eu acho que são muito, assim, essenciais quando a gente olha esse cenário todo e tem essa visão de paisagem. Uma dessas coisas é a ideia de limites, né? Ou seja, os limites planetários, né, que foram comentados várias ocasiões aqui, que dão uma ideia sobre o teto, né? Então, aqui, por exemplo, o Aldo colocou a questão dos elementos que estão se esgotando, né, na Terra. Foi comentada aquela questão do Instituto de Resiliência de Estocolmo sobre os 9 limites planetários. Então, essa ideia de que existe um limite, ela é uma ideia muito crucial e eu diria que ela é uma das grandes, vamos dizer assim, elementos que faltam na Agenda 2030. Na Agenda 2030, a palavra limites não está lá explicitamente, né, mas ela está lá implicitamente. E acho que esse é um ponto importante. Então, acho que a negociação de um documento como a Agenda 2030 não conseguiu colocar a questão de que não dá para a gente simplesmente crescer continuamente. Né? Países como a China, como a Índia, como o Brasil, evidentemente, não conseguem politicamente vender essa agenda. E vocês vão lembrar o gráfico que a Lívia apresentou, aquele que tem as bolinhas nos países do Sul e dos países do Norte. Então, são caminhos diferentes que esses países precisam trilhar para chegar no mesmo lugar. Ou seja, alguns países têm que crescer o seu IDH sem exceder a biocapacidade do planeta, e outros têm que manter o seu IDH tendo menor demanda de biocapacidade. Né? E essa diferença de agenda, obviamente, não permitiu você chegar e colocar numa Agenda 2030 a questão de limite. Entretanto, a ideia de integração da Agenda 2030, ela traz implícita a ideia de limites. O que é integração? A integração não é simplesmente a gente dizer que aquelas coisas estão juntas. Quando eu vou pensar na implementação de um projeto, desenvolver alguma coisa, essencialmente você precisa levar em conta se o avanço rumo àquele objetivo que você viu como prioritário, como uma empresa, você vai ter que fazer prioridades, como ele impacta positiva ou negativamente os outros 16 objetivos. A hora que você começa a pensar isso, e isto é uma visão integrada, não é simplesmente lembrar que os outros existem, é você pensar os impactos positivos e negativos, as sinergias e os trade-offs, os limites aparecem sozinhos. Porque é matematicamente, fisicamente impossível avançar em todos ao mesmo tempo sem levar em conta que existe limite. Então, o desafio maior é a gente conseguir com que a utilização dos ODS leve em conta o que a Agenda 2030 diz, que é a ideia de que eles são integrados, indivisíveis, inseparáveis, os 17. Não é uma lista. Aí, quando a Denise diz que a Agenda 2030 é a palavra preferida, mais do que ODS, eu não podia assinar mais fortemente embaixo do que ela diz. Porque exatamente a Agenda 2030 não reduz a uma lista, e tem muito menos risco de reduzir a uma lista os 17 objetivos. Então, acho que esse é um primeiro ponto muito importante. A outra coisa que vem à tona é a questão do leave no one behind, né? Não deixar ninguém para trás. Essa ideia de não deixar ninguém para trás é conseguir fazer essa coisa toda trazendo os 7, 8, 9 bilhões de pessoas para uma condição de consumo, de sobrevida e de felicidade. A apresentação da Natura eu acho muito boa, a visão deles de contexto, né, quando ele fala sobre vamos assim, prover o bem-estar, a felicidade, a condição adequada de vida, levando em conta a criatividade e a inventividade humana de um lado e, de outro lado, os limites que a natureza nos coloca. Essa combinação dessas 3 coisas, o nosso desejo, que é o que nos move, o reconhecimento de que existem limites no planeta, mas que a nossa engenhosidade é capaz de fazer alguma coisa, ele ajuda a pensar, quer dizer, que é possível você também cuidar dessa outra parte, que é o leave no one behind. Se a gente pegar esses duas questões, leave no one behind, como trazer todo mundo para uma condição adequada, e a questão do teto, né, do limite que você tem, e a ideia da circularidade, a gente tem aquele diagrama que alguns já viram, que é o diagrama do Donut Economic. Ou seja, aquela economia que ela se situa entre um teto ambiental e um piso social. E dentro desse piso e esse teto, e forma a figurinha do donut, né, a gente tem uma economia que funciona para todos.
Então, acho que essa visão integradora ela é muito importante e ela apareceu aqui ao longo da discussão de uma maneira muito forte. E também, eu diria que uma coisa que, para mim, é uma notícia muito interessante, vendo especialmente apresentações agora, essas duas últimas, mas, assim, quando esse tipo de preocupação ele chega, né, para nós aqui nesse fórum no mundo, né, vindo não dos ongueiros usuais, tá certo? Não dos ecologistas, das sustentabilistas, dessa turma toda. Mas ele chega com este tipo de abordagem, isso é importante, não é só uma agendinha, com este tipo de abordagem, vindo de engenheiros, de contadores, de gente do mercado financeiro, eu acho que a gente tem uma boa notícia. Né? Nós estamos começando a falar daquilo que eu chamaria de mainstreaming da história. Ou seja, a gente está começando a ter esta preocupação colocada numa linguagem, numa agenda de prioridades de atores que até recentemente iam ser muito céticos em relação a isso tudo. E que agora estão menos céticos, sem desmerecer os engenheiros, contadores e financistas. Mas tem que chamar os advogados, os economistas, os administradores. Mas a gente não pode deixar eles sozinhos, tem que trazer advogado, economista, administrador, todo mundo junto. Mas, de qualquer maneira, procuradores. De qualquer maneira, ou seja, eu acho que aí tem uma coisa que é interessante, que aí esse quadro que o Aldo colocou de um mundo assim para um mundo assado, né, e sem fazer trocadilho com o aquecimento global, tá certo? É um assado do ponto de vista positivo, tá certo? Então, assim, essa transição, né, até é uma coisa que eu já tenho batido na tecla que a gente está desenvolvendo, vai ser até um artigo agora na GV Executivo, que é o que eu estou chamando da gente sair de uma economia ou de empresas cowboy para empresas astronautas. Né? Assim, a ideia de que nós nascemos cowboys. Né? Nós nascemos nos anos 60, quando o mundo não estava lotado ainda, e a gente podia se esparramar à vontade. Né? O mundo está ali para ser desbravado. E a gente agora vive como astronauta. A gente tem que levar em conta cada passo que a gente dá. Nós somos altamente dependentes dessa situação. Né? Essa analogia do cowboy e do astronauta não é minha, nasceu junto comigo, em 63, né, do Baldwin, que é um economista, pai da economia ecológica, e que a gente tem que revisitar e trazer à tona e aplicar para as empresas. Né? Não é só a economia, mas cada empresa tem que saber se comportar como um cowboy, não, mas como um astronauta que vai viver nesse cenário que está sendo comentado. Então, acho que a gente está avançando nisso. E essa transição da qual nós estamos vivendo é uma transição que, nas minhas contas, é uma transição de 60, 70 anos que ela está existindo. Né? Assim, desde que a gente começou a sociedade industrial, lá no começo do século XX, né, com Ford, com Taylor, com Fayol, com toda a administração científica, e produziu a sociedade de consumo de massa, né, nós só começamos a questionar isso no começo dos anos 70. Né, quando vem lá os primeiros sinais de alerta que estavam aqui na linha do tempo. Desses primeiros sinais de alerta, nós hoje estamos dizendo, com todas as letras e com toda a importância, que até 2030 ou 2050, na melhor das hipóteses, a gente tem que resolver essa história. Então, assim, é dos anos 70 do século XX até os anos 30, 50 do século XXI, alguma coisa muito grande terá acontecido com a humanidade. E acho que essa transição, ela, na verdade, está começando a viver o que eu chamo de terceira geração da sustentabilidade empresarial. Né? E são gerações mesmo, de 20 anos cada uma. Então, assim, tem uma turma que começou lá nos anos 70 a chamar atenção para isso, e essa primeira geração da sustentabilidade é a geração do alerta. Né? Existe alguma coisa acontecendo, temos um problema, temos contaminação e tal, e a reação das empresas, em geral, é uma reação antagônica. Né, de desqualificar, defensiva, desmerecer. Só que quando chega lá em 92, quando a gente tem a Rio 92, a Conferência do Rio, ela já tinha criado um caldo de cultura para a emergência de agendas muito fortes. Né? Então, o GRI, né, aquilo que depois veio a ser a própria ISO 26000, mas a ISO 14000, a criação dos estándares, a criação dos questionários que a gente conhece hoje, as bases, tudo isso nasceu lá em 92, e veio sendo aprimorado. Então, a segunda geração, que é aquela em que a gente tem trabalhado nos últimos 20 anos, é aquela que fez a agenda. E onde as empresas responderam, na verdade, de uma certa maneira, entrando nesse processo de formação de agenda e discutindo detalhadamente, assumindo as suas responsabilidades. Essa é a segunda geração.
Em 2012, quando a gente tem a Rio+20, e onde a gente agora tem os ODS que nascem da Rio+20 em 2012 e em 2015 eles são publicados, qual é a ordem do dia? A ordem do dia aí passa a ser a implementação. A pergunta não é mais qual é a agenda. Né? A gente não quer mais detalhar aquilo que a gente já detalhou de novo. Né? Todo mundo já sabe o que tem que ser, qual é a responsabilidade, inclusive as empresas que assumiram. A questão agora é mainstreaming. Né? Como é que a gente faz isso entrar no jogo para valer? Como é que a gente faz isso funcionar? E as empresas estão nesse lugar. Né? E essa agenda tem data marcada. 2030 até 2050 tem que estar resolvida essa história. Os próximos 20, 30 anos, isso tem que ser resolvido de algum jeito ou de outro. Né? Como diz o Joachim Steiner, ele sempre diz assim, things will change by design or by disaster. Tá certo? Então, assim, quer dizer, a gente quer que seja by design, né? Que vai ser muito melhor. Né? E estamos trabalhando nisso. Então, eu queria concluir, né, exatamente com essa questão. Nós estamos vivendo essa transição de geração e acho que o projeto Rising Powers ele vem num momento muito peculiar. Ele é concebido em 2011, antes da Rio+20, e as conclusões saem em 2017, né, quando o palco está montado para a terceira geração. Ele começa no fim da segunda, ele é concebido com as ideias do fim da segunda, olhando para um cenário que vai ser a terceira. E acho que esse é o próximo passo em que a gente agora vai começar a trabalhar, começar a pensar onde a gente tem um futuro pela frente. Né? Então, assim, esse que seria um pouco o meu comentário do conjunto do que a gente viu hoje. Né? Eu falei que ia falar pouco, falei muito, vocês desculpem. Mas, assim, eu acho que esse é o ponto.